Oi, gente, aqui é a Kelita e eu vim apresentar para vocês a minha adaptação de experimentos para educação básica da matéria de Química Geral Experimental e o título do meu trabalho é A Introdução do Tema pH voltado aos alunos do ensino médio com um experimento realizável em casa e aliado ao estudo da química. A relação ensino-prática. Para que o ensino e o estudo de química ocorra de forma efetiva, o teórico e o prático são imprescindíveis. Por quê? Os dois juntos, eles corroboram para a elucidação e a formação do conhecimento químico. Desse modo, a gente entende que a construção do conhecimento, ela não é só feita com a parte teórica, né? Ainda mais na química. O ensino prático, após a teoria, ela é fundamental para construir o conhecimento. E esse trecho de um artigo publicado pelo Silva, onde ele cita uma página do livro do Gouveia, página 12, esclarece bem a proposta que eu quero entregar nesse trabalho. Ele diz assim: repensar a prática docente implica dois tipos de atividades, ações. Atividade teórica, na qual a docência é questionada e idealizada, e atividade prática, também chamada de efetiva, quando a docência que se questionou e se idealizou é concretizada. Apenas a atividade teórica cognitiva não leva à prática, mas a prática não se realizará sem ela. Desse modo, né? Eu fiz um experimento no qual o aluno ele se torna ativo na construção do conhecimento químico, onde a teoria e a realidade elas vão permitir a interconexão entre os diversos saberes. Também vai ser fornecido a eles a base teórica e as instruções para realizar o experimento, tudo isso já condicionado ao momento atual. Então, não necessariamente tu precisa ter um laboratório na escola para realizar, e ele pode sim ser realizado em casa, ainda mais agora em tempos de pandemia. Primeiro vai ser apresentado o conteúdo de pH, vai ser relacionado o assunto com o cotidiano e posteriormente vai ser dado o experimento. Introdução ao conteúdo pH. Aqui eu inicio a minha primeira parte de adaptação e traz o significado de pH, que significa potencial hidrogeniônico. Apresento a escala de pH, que é a escala que indica o meio ácido, neutro ou básico. Explico a escala da imagem, que vai de 0 a 14, e que o número 7 ele vai indicar uma solução neutra. Os números abaixo de 7, como 6, 5 e 4, são ácidas, e os números acima de 7, como 8, 9 e 10, vão ser soluções ou meios básicos. Também explico que uma solução ou um meio ele é ácido quando a gente encontra em maior concentração o íon H+, e que os meios ou soluções básicas a gente percebe em maior quantidade a concentração do íon OH-. No ensino superior, a gente aborda muito o conteúdo de pH. É um assunto realmente bastante abordado, principalmente em química analítica. Nós realizamos cálculos, vimos o que acontece de forma macroscópica, né, em relação às reações com o pH. E por ser um conteúdo muito presente, né, no nosso cotidiano, e também pelos experimentos serem facilmente observados com a mudança de coloração, que eu resolvi adaptar esse conteúdo do curso superior para o ensino médio e básico, relacionando o assunto com o cotidiano. Quando eu pensei em fazer essa relação com o cotidiano, eu estava visando atingir alguns objetivos, que são demonstrar como podemos identificar o pH de um meio qualquer, como em soluções químicas, solos, bebidas e até alimentos, e demonstrar a importância do pH. Também facilitar o aluno, né, ao entendimento e à construção do conteúdo em questão e internalizar o significado dos conceitos científicos, observando a realidade e o cotidiano. Eu inicio trazendo a importância do pH no corpo humano, justamente para trazer a noção da importância do pH, já que ele está presente em nossas funções biológicas, como na acidez do estômago, né, no suco gástrico, que tem o pH entre 0,9 e 2,
Justifico que o ácido que está presente no estômago é o ácido clorídrico e que ele é muito importante para a digestão. Também falo que se o H+, o íon H+, estiver elevado no estômago, ou seja, se o estômago tiver mais básico do que ácido, ele pode causar desconforto e dores abdominais. Após dar o exemplo de um meio ácido no nosso corpo, eu trago um meio básico, que é a alcalinidade do nosso sangue, que ele fica entre 7,35 e 7,45. Se nós observarmos a escala de pH, o pH do nosso sangue ele é tão importante que, caso ocorra algum desvio, pode gerar bastante desconforto e até doenças graves. É possível perceber que ele é levemente básico, que ele tá bem próximo da neutralidade e basicidade em refrigerantes. Nesse slide, eu trago o pH do refrigerante para ilustrar outra coisa muito presente no nosso cotidiano. Os refrigerantes têm o pH entre 2,7 e 4. Segundo Soares, esse pH baixo, ele ajuda a conservar o refrigerante, porque não permite a proliferação dos micro-organismos e também acaba realçando o paladar, realça o gosto do refrigerante. Aqui eu trouxe do ladinho uma tabela com uma escala de pH do mais ácido para o mais básico. No solo. Aqui é para a gente perceber como o pH influencia no solo e nos nossos alimentos. Peguei como exemplo a mandioca e a erva mate. Como elas têm mais afinidade em um solo ácido, dificilmente a gente vai conseguir fazer elas crescerem em um solo básico. Então, essa regulagem do pH no solo define se uma planta ou um alimento vai conseguir se desenvolver neste solo ou não. O solo e as flores hortênsias. A flor hortênsia, ela funciona como um indicador de pH. O que isso significa? Significa que dependendo da acidez ou basicidade do solo, ela vai ser de uma certa coloração. Ali na imagem, a gente pode ver isso. Quando a acidez é elevada no solo, as hortênsias adquirem a coloração azul e arroxeada. Agora, nos solos mais básicos, elas ficam em tonalidades mais de rosa e branco. Agora que eu já consegui fazer essa relação com o cotidiano do pH e também com a natureza, os nossos alimentos, as nossas bebidas e o nosso corpo, eu proponho um experimento. Esse experimento é um experimento que eu já realizei e o título dele é Determinação do pH de alguns materiais encontrados em casa, utilizando o extrato de repolho roxo como indicador ácido-base. Os reagentes são água, repolho roxo, detergente neutro, vinagre, sabão e água sanitária. Todos são elementos de baixo custo e de fácil acesso. Já os materiais são coador, 4 copos transparentes e liquidificador. Notem que aqui eu fiz a substituição, por exemplo, no lugar de beckers, a gente pode utilizar 4 copos transparentes, porque o experimento tem que ser adaptado à realidade de quem vai desenvolver esse experimento. E assim pode ser feito em casa ou em uma escola que não tenha laboratório de química. O procedimento experimental. Bata uma folha de repolho roxo com 1 litro de água no liquidificador. Coe esse suco, pois o filtrado será o nosso indicador ácido-base. Identifique cada um dos 4 copos com o nome do reagente que será adicionado. Coloque o extrato de repolho roxo nos 4 copos. Acrescente em cada um dos copos as seguintes substâncias na respectiva ordem: vinagre, detergente neutro, sabão e água sanitária. Observe as cores das soluções. Utilize a imagem abaixo, que é essa com a escala, né, do indicador de pH do repolho roxo. E também se pode utilizar, né, aquela outra foto com a escala lá do slide anterior, que apresenta a escala de pH, que também tem o espectro de cores.
O resultado e discussão do experimento. Pós-experimento, a gente pode identificar substâncias como o vinagre como um pH ácido, o detergente neutro. Nesse caso, deu uma leve alteração. Pela cor dele, parece que ele está variando mais para pH ácido, porém ele devia ser neutro, ele deveria estar na escala do 7, mais azulado. O sabão com pH básico e a água sanitária também com pH básico. Com esse experimento bem lúdico, dá para entender muito bem a influência do pH e como ocorre a mudança de coloração do pH mais ácido para o mais básico, porque ela forma uma escala. Ela tem o ácido, o neutro, o básico e o mais básico. Conclusão. Sendo assim, agora que eu já finalizei o experimento e a parte teórica, eu acredito que seria possível introduzir o ensino químico do pH de uma forma eficiente, visível, relacionar o conteúdo com o dia a dia dos alunos e, assim, permitir também que o aluno que fez o experimento seja o protagonista do seu próprio conhecimento. E aqui estão as referências. Vou botar aplausos, porque vocês não vão poder me aplaudir, então vou botar aqui mesmo.